começou já. Que o Senhor seja louvado. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Só esperar alguns minutinhos para as pessoas entrarem e nós vamos iniciar esse culto de adoração, amém? Glória a Deus, a graça e a paz, irmãos. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês aí que está conosco, e a igreja aqui, os irmãos do Ministério de Louvor que estão conosco aqui para fazermos este culto ao Senhor, para que sejamos também abençoados e abençoemos a sua vida aí que está nos assistindo. Quero começar este culto lendo o Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículos 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Só um minuto. O sistema eletrônico deu problema aqui. Vamos continuar. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Então esse Evangelho de João, capítulo número 1, fala sobre um homem que é Jesus Cristo, que veio a este mundo, e diz a palavra que ele é a luz, ele que ilumina todo homem, todo ser humano que o aceita e o recebe, como está escrito aqui no versículo 12. Talvez você esteja passando por algumas dificuldades em sua vida, mas eu quero te dizer que Jesus, ele pode ser a luz do seu caminho, ele pode ser a sua direção. A palavra do Senhor diz no Salmo 119, 105, que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra, Jesus, ilumina os nossos passos e nos dá direção, mesmo quando o caminho está escuro, mesmo quando o caminho tem obstáculos. Então que nesse momento que nós estamos passando, que você possa ter Cristo em sua vida, que você possa ter a palavra em sua vida, pois assim você terá o seu caminho iluminado, você conseguirá caminhar, você conseguirá passar pelas dificuldades da vida, pelos obstáculos que vierem a surgir, e Deus vai te dar entendimento e sabedoria de como caminhar. Seja o que for que estiver acontecendo em sua vida, Deus é a luz, Ele te ilumina e Ele te direciona os seus passos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora para que este culto, estes louvores, essa palavra venha tocar os nossos corações, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo por mais esse dia. Obrigado pelas nossas vidas, ó Pai, por ter nos guardado a cada instante. Deus, assim como diz essa palavra, ó Deus, nos direciona, ó Pai, guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, Senhor.
que possamos, ó Deus, estar no centro da sua vontade. Pai, guarda a minha vida, do Ministério do Louvor que está aqui neste lugar, Senhor, de cada um que está nos assistindo em sua casa. Que possamos, ó Deus, ser protegidos pelo Senhor, ó Pai, em meio a tudo isso que está acontecendo. Ó Pai, proteja-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia te pedimos, Senhor, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você possa estar compartilhando aí este vídeo com seus amigos, familiares, para que eles também possam estar sendo ministrados através do louvor e possam ouvir uma palavra abençoada sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. No Salmo 51, no verso 10, ele diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me vontade de novo e firme. Não me expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Esse louvor que a gente vai entoar agora, ele falou muito comigo nessa questão de que a presença do Senhor. Davi, nesse salmo, ele pede para que a presença do Senhor não saia dele. E nesse louvor que a gente vai entoar, a gente vê que ele pede para que ele faz de tudo para que o Senhor não saia da presença dele. Para que ele diz que ele pode perder tudo, mas menos a presença do Senhor, como diz o salmo aqui. E lá no 121, no verso 1, como é que eu faço para ter essa presença? Eu olho para os montes, e de onde virá o meu socorro? E aí ele te responde: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Amém? Que esse louvor possa tocar no teu coração, como tocou no meu, no dos meus irmãos aqui, que eu tenho certeza. E que a presença do Senhor seja permanente em sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Pai, vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui. Pai, vim te buscar. Coração queimou de amor, queimou por ti. Pai, saudade. Confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti.
nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair. Nada vai me tirar daqui. Estou subindo a monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra eu sou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra eu sou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra eu sou, pedra preciosa. Nada vai me abalar, junto à pedra eu sou, pedra preciosa, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor, inabalável, inabalável, pedra preciosa é o meu Senhor. Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar no céu com meu coração em Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar no céu com meu coração em adoração.
toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado.
seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém? Que o Senhor seja exaltado através de nossas vidas, através da minha vida, através da sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, fazendo esse culto de adoração a Deus. Que o Senhor receba a nossa adoração e que nós possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos começar agora a palavra do Senhor. Mas antes de começar a palavra, eu gostaria de pedir para você que faz parte de uma igreja, você que é membro de uma igreja, você que faz parte da igreja. Nesse momento a igreja não está tendo seus cultos local. Hoje as igrejas tiveram que se adequar a essa característica específica que nós estamos vivendo. Então os cultos estão sendo online. Muitas pessoas da igreja nem mesmo estão se vendo. Porém, eu não quero ministrar aqui especificamente da nossa igreja, mas sobre as igrejas, né? Você que é membro de uma igreja, não esqueça de ser fiel à sua igreja, pois tudo aquilo que ela tem responsabilidade mensal continua, as contas da igreja continuam. Então que você possa continuar sendo fiel ao Senhor. Existem igrejas que sustentam missionários no campo, e eles estão lá dependendo de recursos financeiros, até mesmo para sustentar as suas famílias. Então que você não deixe de cumprir o seu compromisso com a obra do Senhor, para que a obra, a igreja, não deixe de honrar também os seus compromissos e auxiliar os missionários que estão no campo também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos iniciar agora a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, versículo 22. Esse texto aqui está sendo feita uma comparação entre Cristo e a igreja, e o homem e a mulher. Então Efésios capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 19, versículo de número 6. Apocalipse 19, versículo 6, diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? Então nós vemos através desses dois textos, né? Efésios capítulo 5 e Apocalipse capítulo 19, falando sobre Cristo e a igreja, e ele faz uma analogia entre o homem e a mulher, o marido e a esposa.
Então esses textos bíblicos e muitos outros que nós temos mostra-nos que a igreja é a noiva. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. E há as bodas do Cordeiro preparado, um grande casamento para acontecer. Então o noivo já está preparado, e diz o texto aqui que a noiva se ataviou, se preparou para este noivado, para este casamento, para as bodas. Então você que é igreja, você faz parte de uma igreja, entenda, você é a noiva de Cristo. E Cristo, nosso noivo, já está preparado para o grande casamento entre Ele e a igreja, entre Ele e eu, entre Ele e você. Da mesma maneira que um profissional precisa investir em sua vida, ele precisa fazer cursos, faculdade, treinamentos para poder crescer profissionalmente, para poder atingir um novo patamar em sua vida. Assim é a noiva de Cristo. Quando ela se achega ao Senhor, quando ela conhece o Senhor, quando ela começa esse relacionamento com o Senhor, muitas coisas começam a mudar em sua vida. Ela começa a fazer investimentos, ela começa a se dedicar a algumas coisas, para que ela possa ter o melhor dos casamentos, para que ela possa estar como uma noiva preparada. Quando a gente fala de noivado, nós precisamos entender o que é noivado. Existem pessoas que pensam que o noivado é um passo a mais do namoro. Tem pessoas que se tornam noivos ou noivas para dizer um para o outro o seguinte: estamos dando um passo a mais. Nós estamos dando mais um passo no nosso relacionamento. Existem pessoas que ficam noivo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e acham que deram um passo a mais no seu relacionamento. Mas a palavra noivado, quando nós falamos de noivado, quando nós falamos de um relacionamento entre um homem e uma mulher, quando eles dão esse passo e eles tomam essa decisão de se tornarem noivos, o noivado está querendo dizer o seguinte: estamos preparados para o casamento. Então nós precisamos entender, eu e você, que o noivado significa preparado para o casamento, preparado para um novo passo. E quando nós falamos de noivado carnal, entre um homem e uma mulher, entre o ser humano, nós, quando nos noivamos, quando colocamos uma aliança na mão direita, no dedo anelar, nós estamos declarando para aqueles que estão à nossa volta e para os nossos familiares, nós estamos declarando o seguinte: a qualquer instante vocês vão ouvir a marcha nupcial e nós estaremos nos casando. Então quando a pessoa se torna noiva, ela está declarando para o próximo, o seu noivo, ou o noivo para a sua noiva, ele está declarando o seguinte: daqui a pouco a marcha nupcial começa e nós estaremos entrando naquele altar. Então, quando nós dissemos que somos noivas ou somos noivos, nós estamos dizendo isso, preparado para o casamento. E hoje nós vamos falar da noiva de Cristo, a igreja. A noiva de Cristo, que é a igreja, ela precisa estar preparada para o casamento. A noiva de Cristo precisa estar preparada para as bodas do Cordeiro. Então nós vamos falar hoje sobre as características da noiva, as características da noiva de Cristo. E nós vemos que quando os noivos, aqui nessa terra, homem e mulher sinceros, honestos, íntegros, quando eles se tornam noivos, há muita coisa que acontece em suas vidas através deste compromisso que foi firmado por eles. E eu anotei algumas coisas aqui, porque quando eu me tornei noivo também foi dessa maneira. Primeiro, não pensam mais como solteiros. Seus gastos e suas preocupações são outras agora. Então quando alguém se torna noivo, ele passa a pensar diferente. Seus pensamentos não é mais o mesmo.
Seus gastos agora e suas preocupações são outra. Segundo, a sua roda de amigos. Eles mudam o círculo de amizade quando a pessoa se torna noiva. Ela começa agora a ter um grupo de pessoa que está mais próximo ou mais dentro do que ela está por viver daqui uns dias. Terceiro, os noivos não pensam mais imediatamente, naquele instante, mas pensam lá na frente, pois as atitudes que eles tomarem agora no noivado podem afetar positiva ou negativamente no casamento que ainda está por vir. Quarta, as suas pesquisas na internet mudam. Eles não pesquisam mais as mesmas coisas. Os interesses hoje são outros. Quando ele é noivo, ele passa a pesquisar outras coisas, passa a avaliar e dar atenção para outras coisas. 5. Os noivos não se importam de deixar de ter, de comer ou de vestir. Eles mudam isso, eles não dão tanta atenção para isso, porque o mais importante para eles é o casamento que está por vir. Então, se tiver de abrir mão de algo que eles queriam ter e não ter naquele momento, que eles gostariam de estar em algum lugar, mas não vão estar porque estão pensando no casamento, ou gostariam de estar indo em um restaurante ou comer alguma coisa diferente, eles não se importam em não participar disso, porque o foco deles é o casamento. Isso nós estamos falando de características de ser humano, homem e mulher, noivos. 6. A noiva acorda e deita pensando em cada detalhe do casamento, sobre suas vestes, os enfeites, as músicas, sua casa, os convidados, a festa. Então passa a mudar. Então eu marquei aqui algumas características que os noivos passam a ter a partir do momento que eles declaram: estamos preparados para o casamento. E temos muitos outros itens que nós poderíamos citar, mas eu gostaria de trabalhar nesses 6 que nós falamos aqui. Podemos ver que a comparação de noivado sério, um noivado humano, de um homem ou de uma mulher, sério, honesto, tem uma grande relação do casamento de Cristo com a igreja. As atitudes da noiva humana, carnal, tem uma grande relação com a noiva de Cristo, que é a igreja. Por isso o Senhor usa essas analogias, usa parábolas, para que nós possamos entender a sua palavra. Então o Senhor usou aqui, através da vida de Paulo, ele comparou o casamento da igreja e Cristo com o casamento entre o homem e a mulher, porque seria a maneira mais fácil de nós entendermos. Mas assim como a noiva está se preparando para o casamento carnal, assim como a noiva está buscando ter o melhor vestido, e o noivo está buscando ter o melhor terno, assim como eles estão preparando o ambiente, o bolo, os doces, as bebidas, as decorações, no casamento humano acontece tudo isso. Então eles estão se preparando para ter o melhor casamento. Agora, se tratando de você, igreja, como estão os preparativos do seu casamento com Cristo? Como estão os preparativos do seu casamento com Jesus? Você que é a igreja do Senhor, você que faz parte do reino dos céus, como andam os preparativos do seu casamento? Nós somos chamados pelo Senhor. A palavra do Senhor diz que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu e nos chamou primeiro. Então, durante essa palavra, que você possa avaliar as suas atitudes como noiva de Cristo. Avalie, verifique se as suas atitudes diárias, cotidianas, estão de acordo com as atitudes que a noiva deve ter, com as atitudes que a noiva de Cristo deve ter. Então nós vamos para características da noiva de Cristo. Que você possa prestar muita atenção nessa palavra, para que a sua vida possa ser mudada, para que pensamentos que você tinha passe a não ter mais, interesses que eram totalmente humanos possam ser modificados sobre a sua vida, que você passe a agir como noiva de Cristo realmente, para se preparar para esse grande casamento que está para acontecer. Primeiro que nós falamos,
não pensam mais como solteiros. Então a noiva de Cristo, a igreja, ela não pensa mais como solteiro. Seus gastos e suas preocupações agora são outros. Seus pensamentos mudaram. Seus interesses mudaram. A sua forma de pensar mudou. A sua forma de agir mudou, ou deveria ter mudado. Nós vemos na palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que quer dizer essa palavra de 2 Coríntios 5, 17? Que quando alguém se torna noiva de Cristo, se torna igreja, começa a ser participante do corpo do Senhor, as suas atitudes mudam, os seus pensamentos mudaram, os seus interesses mudaram. Então a noiva, ela passa por mudanças, não consegue mais agir como agia antes, não consegue mais pensar como pensava antes, não consegue ter os mesmos interesses que tinha antes, pois agora, como noiva, a sua cabeça muda, a sua mente muda, os seus desejos mudam. Assim é a noiva do Senhor. Quando alguém se torna noiva de Cristo, irmãos, tudo muda em sua vida. Assim como está aqui nessa carta de Paulo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós sabemos que existem pessoas que ministram ou até mesmo passam para o seu próximo, que quando alguém vai para Cristo, nada precisa ser mudado, nada precisa ser alterado. As suas amizades não mudam, os seus ambientes, onde você frequenta não muda, os seus livros que você lia não mudam, os filmes que você assistia não mudam, as suas vestes não mudam, o seu falar não muda. Tem pessoas que falam que isso pode continuar sendo assim, mas isso não é o que a palavra nos ensina. A palavra diz que se alguém está em Cristo, se o solteiro, a solteira se tornou noivo de Cristo, ou seja, aquele que não conhecia Jesus, passou a conhecer o Senhor Jesus, agora tudo se fez novo em sua vida. As coisas velhas já passaram, os pensamentos antigos já passaram, a forma de viver antiga já passou, a forma de se vestir, onde frequentava, o seu círculo de amigo, as suas pesquisas, tudo muda. Porque agora ela é uma nova criatura, é como se fosse uma outra pessoa, com outros pensamentos. Então o que diz aqui que é quando alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que a pessoa muda, a noiva ela é mudada. Quando uma pessoa se torna noiva do Senhor, tudo muda à sua volta, tudo ela enxerga diferente, ela passa a buscar viver diferente. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos o apóstolo Paulo, nós podemos ver que Paulo passou de perseguidor de igrejas para fundador de igrejas, destruidor de igrejas para criador de igrejas. Mudou-se, o caminho dele era outro, ele converteu os seus pensamentos, ele converteu as suas atitudes. Mas e você, o que tem mudado? Você que é noiva do Senhor, nós aqui que estamos aqui neste lugar, que somos noiva de Cristo, quando avaliamos as nossas atitudes, antes de conhecer Jesus, e agora que conhecemos Jesus, como que estão as nossas atitudes? Como é que está a minha e a sua atitude? Nós estamos agindo como diz esse texto? Eis que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em nossas vidas? Ou você continua fazendo e praticando as mesmas coisas de antes? A noiva, ela muda os seus pensamentos. A noiva, ela não age mais como uma solteira, como um solteiro, que sai fazendo as coisas do jeito que quer, na hora que quer, sem pensar nas consequências. A noiva, ela começa a raciocinar. Ela sabe que cada atitude dela hoje pode afetar o seu casamento lá na frente, pode afetar o seu relacionamento lá na frente. Que nós venhamos a entender nessa palavra que nós precisamos mudar as coisas em nossa vida. Nós precisamos investir naquilo que realmente importa para nós. Nós vemos que essa primeira
tópico que eu falei, a pessoa, ocorre uma mudança. Seus investimentos são outros, seus valores são outros. O sábio Salomão nos ensina que uma pessoa sábia, prudente, ela investe em conhecimento, ela investe em sabedoria. Nós falamos aqui que a noiva de Cristo, ela não se importa mais com o que ela veste, com o que ela come ou onde ela está. Ainda que ela tenha que regredir em algumas partes, algumas coisas que ela tinha, ela passa a dar interesse a outras coisas. Assim tem que ser a noiva de Jesus, assim tem que ser a noiva de Cristo. Ela usa os seus recursos financeiros para trazer conhecimento e sabedoria para a sua vida, para se tornar uma noiva preparada para o casamento. Onde tem sido investido os seus recursos? Onde você tem investido os seus recursos, noiva de Cristo? Você tem buscado se aproximar mais do Senhor, conhecer mais do Senhor? E com relação à mudança da sua vida, depois que você conheceu a Jesus, mudou alguma coisa ou você continua sendo a mesma pessoa? A noiva de Cristo, ela é transformada. Ela passa por uma mudança de mente. Seus pensamentos não são mais o mesmo. Seus interesses não são mais o mesmo. Então que essas características de noiva que nós estamos passando aqui neste culto, você possa meditar, possa avaliar a sua vida, para ver se realmente você é uma noiva preparada para este casamento que está por vir. Segundo item que nós marcamos aqui, sobre a roda de amigos dos noivos, quando eles estão preparados para o casamento. Eles mudam o seu círculo de amizade para um grupo de pessoas que estão mais próximos ou vivem da mesma maneira que eles escolheram viver. Ou seja, quando eu era solteiro, eu pensei em casar, eu comecei a ter mais relacionamento com quem era casado, com quem vivia as mesmas coisas que eu estava me planejando a fazer. Quando eu ia perguntar algo para alguém, eu não perguntava para o solteiro, eu ia perguntar para o casado. Quando eu tinha uma dúvida sobre casamento, eu não ia perguntar para quem era solteiro, eu perguntava para quem já era casado. Quando eu queria alguma instrução como noivo, como marido, eu não ia perguntar para quem era solteiro ou solteira, eu ia perguntar para um casado, porque ele saberia o que me dizer. Nós precisamos avaliar, nós somos noivas de Cristo. Fazemos parte agora do corpo do Senhor. Jesus como cabeça e nós como membros deste corpo. Noivas se preparando a cada dia para este casamento. Então nesse segundo diz o seguinte: a sua roda de amigos, o seu círculo de amizade, eles continuam o mesmo de quando você era solteiro, continuam o mesmo de quando você não conhecia Jesus, ou alterou-se essa roda de amigos? Ou mudou alguma coisa? É natural que uma pessoa que começa a andar com Jesus mude o seu círculo de amizade. Isso é natural. Quem é de fora sempre vai criticar. Quem é de fora sempre vai falar que Deus é esse que tira os nossos amigos, que Deus é esse que afasta as pessoas que amamos. Não, que Deus é este que traz para perto dele todos aqueles quanto ama. É isso que Deus faz. Quando alguém está em Cristo, ele começa a se aproximar do Senhor. Quando ele se aproxima do Senhor, aqueles que não querem um relacionamento com Deus se tornam distantes, passam a estar longe. Então não fomos nós que escolhemos deixar as pessoas da nossa amizade antiga para longe, não. Nós escolhemos nos aproximar de Jesus, nós escolhemos nos aproximar do Senhor. E quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais longe aqueles que não querem um relacionamento com Deus, mais longe eles estão de nós. Então a característica, uma outra característica da noiva é: o seu círculo de amizade muda. Você quando veio para Cristo, você quando aceitou o Senhor Jesus, você tinha um grupo de amigos. Eu era assim, eu tinha o meu grupo de amigos, eu tinha um grupo de pessoas a qual eu frequentava, estava próximo. Mas quando eu vim para o Senhor Jesus, eu comecei a querer me aproximar dele, conhecê-lo mais, ter um relacionamento mais próximo com o Senhor, saber o que Ele quer de mim, o que Ele mais espera da minha vida. Então eu comecei a buscar ficar próximo do Senhor. Automaticamente,
aqueles que não queriam um relacionamento com o Senhor, começaram a ficar mais distante. E eu comecei a me aproximar daqueles que amavam a Cristo, das noivas verdadeiras do Senhor. Então tinha alguém que conhecia muito a Bíblia, eu ia atrás dele, ficava próximo dele, perguntava para ele. Tinha alguém que sabia a maneira ideal para alguém adorar a Deus, cultuar ao Senhor, eu ia lá e ficava próximo. Automaticamente os meus amigos antigos começaram a ficar distantes de mim. Isso porque quanto mais próximo nós estamos do Senhor, mais longe nós estamos daqueles que não querem nada com o Senhor. Não é nós que queremos excluir as pessoas, não é nós que queremos distanciar as pessoas, mas é essa nossa aproximação do Senhor, ela traz esse distanciamento das outras pessoas. Então como que anda o seu círculo de amizades? A palavra do Senhor nos ensina que a palavra do Senhor diz o seguinte: ande com sábios e será sábio. Se você andar com os tolos, você será arruinado, você se tornará uma pessoa má. O mundo, esse ditado ele é diferente. Ele diz assim: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. A Bíblia não fala dessa maneira, mas ela diz o seguinte: ande com os sábios e serás sábio, ande com os tolos e serás arruinado, ande com os insensatos e será mal. Você será uma má pessoa, você vai praticar as coisas más. É automático quando alguém se torna noiva de Cristo. Deve ser automático, porque você está se aproximando do Senhor. O seu círculo de amizade muda, o seu círculo de pessoas que estão à sua volta muda. Ou não tem mudado nada na sua vida, você que é noiva de Cristo, você que faz parte do reino dos céus, ou não tem mudado nada na sua vida? Se não tem mudado nada, é um momento de você parar e avaliar. Será que o seu prazer maior não está no antigo homem? Será que o seu prazer maior não está em quando você não conhecia Jesus? Porque quando nós conhecemos o Senhor, irmãos, você que está aí na sua casa nos assistindo, você que está nos vendo agora ao vivo, ou você que está assistindo aí esse vídeo pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, se as suas amizades não têm mudado, se você com Cristo, quando você veio para Ele não mudou nada, existe alguma coisa de errado. Você precisa avaliar. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de ter relacionamento com as pessoas, eu não estou dizendo que você tem que abandonar as pessoas, mas quanto mais próximo de Cristo você fica, mais as pessoas que não querem nada com Ele se distanciam de você. Agora, se os seus melhores amigos são aqueles que não conhecem a Jesus, existe alguma coisa de errado. A noiva e o noivo, eles passam a ter relacionamento com aqueles que já são casados, com aqueles que têm o mesmo pensamento que eles escolheram ter daqui uns dias. Então você precisa avaliar isso na sua vida. Precisamos avaliar isso. Com quem andamos determina para onde vamos. Quando as pessoas olham para nós, com quem está à nossa volta, e elas conhecem a pessoa que está à nossa volta, automaticamente já sabe para onde nós vamos, automaticamente já sabe qual é o nosso destino. Qual tem sido o seu destino? O que é que você tem planejado para o seu futuro? Quando as pessoas olham para quem está à sua volta, para os seus amigos, qual é o futuro que você tem planejado para você como noiva do Senhor? O que é que você tem determinado para a sua vida? Então pense bem nisso. O seu círculo de amigos, o seu círculo de amizade continua o mesmo? Pessoas que muitas vezes podem ser tolas e podem te fazer a pensar e ter vontades más? Ou são pessoas que estão te ajudando a ter sabedoria, a caminhar da maneira correta? Então avalie isso também na sua vida. Um outro item que foi anotado aqui é sobre os noivos. Eles não pensam mais imediatamente. Os noivos, as noivas que estão se preparando para o casamento não pensam mais imediatamente, no hoje. Eles não pensam momentaneamente, mas pensam lá na frente. Pois eles sabem que qualquer atitude errada hoje pode afetar totalmente no seu casamento que está por acontecer. Então alguém que é noiva de Cristo, irmãos, nós que estamos aqui e você que está assistindo aí,
Quando nós somos noivas, quando nós sabemos que tem um casamento por vir, nós pensamos em cada uma das nossas atitudes, em cada uma das nossas escolhas, pois elas afetam positiva ou negativamente no nosso casamento que está por vir. A noiva de Cristo precisa estar se preparando a cada momento para deixar tudo preparado para o casamento, tudo, cada detalhe. E quem é que faz essa preparação? É a própria noiva. A noiva se prepara para o casamento. Tem gente que pensa que Cristo preparou a noiva, ela está totalmente preparada. Não, a palavra diz que a noiva se prepara para o casamento. Ela se ataviou, ela se adornou, ela se cuidou, ela se preparou. Então veio o casamento. E diz o texto ali que ela estar toda arrumada são os atos de justiça dos santos, ou seja, as nossas atitudes justas nos deixa adornado, preparado para o casamento. Então nós precisamos avaliar isso. Os nossos pensamentos de hoje, as nossas decisões de hoje podem afetar o nosso casamento lá na frente. Quem é noiva de Cristo não está preocupado com o que perde hoje. A noiva não se preocupa com o que está perdendo hoje, mas sim com o que vai ganhar e com o que já está conquistado para ela na eternidade. Então a noiva de Cristo, ela não está nem um pouco preocupada com o que ela pode perder hoje. Ela não está preocupada se ela pode ter problema de saúde, ela não está preocupada se ela pode perder um amigo ou uma amiga que tinha antes de conhecer a Jesus, ela não está preocupada com o seu trabalho, se ela vai perder o seu emprego, ela não está preocupada se o seu salário pode ser modificado, ela não está preocupada se o seu carro vai acontecer alguma coisa, vai perder. Não se preocupa, a noiva, ela está preocupada com a eternidade, com o que está por vir lá na frente. A noiva de Cristo, ela não pensa no momento, ela pensa no futuro. Nós precisamos aprender a agir como noiva. Nós precisamos aprender isso. Olha o que Paulo nos diz na palavra do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Paulo está dizendo o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação de hoje, o que Paulo está dizendo? Tudo que eu estou passando hoje, que eu estou perdendo, sofrimentos, chicotes, prisões, açoites, tudo que está acontecendo comigo hoje, produz para nós eterno peso de glória. A noiva de verdade, ela sabe que o perder hoje é ganhar na eternidade. Então noiva, você que está perdendo, você que é noiva de Cristo, você pode estar perdendo alguma coisa, mas saiba que a eternidade está preparada para você. O seu casamento está preparado. E ele continua dizendo que a leve e momentânea tribulação, aquilo que ele está passando, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, ou seja, não se compara com nada que se perdeu lá atrás. Continuando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A noiva não pensa no hoje. A noiva de Cristo não está nem um pouco preocupada com as coisas de hoje. Ela pensa no que vai acontecer com ela lá na frente. Perdemos hoje para viver nossa eternidade com o Senhor. É isso que a igreja faz. É isso que a noiva faz. Ela perde para ganhar. Com Cristo nós aprendemos diferente. Com Cristo nós perdemos hoje, mas já ganhamos amanhã. A noiva não se preocupa em perder, pois ela sabe o que está preparado para ela na eternidade. Ela sabe do casamento que o Senhor tem preparado para ela. Então você que é noiva, não se preocupe com hoje, se preocupe com o seu futuro, com a sua eternidade. Olha o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Paulo está dizendo isso, vocês que foram ressuscitados com Cristo, ou seja, vocês que agora têm uma aliança com o Senhor, você que é noiva de Cristo, você que tem um relacionamento com o Senhor, buscai as coisas do alto, não as que são aqui da terra, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Então a noiva, ela não está preocupada com hoje, a noiva
noiva não está preocupada em perder algo hoje, pois ela sabe que os olhos dela estão na eternidade, deve estar na eternidade. Essa é a noiva, noiva do Senhor. Uma noiva verdadeira está com seus planos totalmente voltados para depois do casamento. Olha as noivas carnais, olha as noivas humanas, a mulher que vai se casar com o homem. Quais são os pensamentos dela? Como será a nossa casa? Onde será a nossa casa? Quantos cômodos vai ter na nossa casa? Que bairro nós vamos morar? Ela começa a pensar nas coisas lá da frente. O que nós faremos quando estivermos casados? O que nós faremos durante a semana? O que nós faremos no final de semana? Os planos da noiva humana é o que vai acontecer após o casamento. Por isso que Paulo diz que a noiva verdadeira, ela não está preocupada com essa terra, ela está pensando nas coisas lá do alto. Ou seja, ela está pensando em depois do casamento, depois das bodas do Cordeiro. As nossas preocupações não devem ser nessa terra. Tudo isso está acontecendo aí fora, todas essas pragas que estão surgindo, essas doenças, tudo isso já estava escrito que ia acontecer. Insetos violentos que estão surgindo, que podem até matar uma pessoa. Isso não deve nos preocupar. Se formos levados, se o Senhor levar a noiva, se o Senhor chamar a noiva, a palavra do Senhor diz que é precioso aos olhos do Senhor a morte de um justo. Então se nós fomos levados, ou seja, já fomos para o nosso casamento. Então nós não nos preocupamos. É claro que devemos nos cuidar. Se tem uma doença pelo ar, se tem um risco de ser contaminado, precisamos nos cuidar, precisamos tomar os nossos cuidados. Se não podemos estar em certos lugares porque é mais perigoso, nós precisamos nos cuidar. Porém, se algo acontecer, se o Senhor nos levar, precioso é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Então nós não nos preocupamos, nós pensamos nas coisas que são lá do alto. Então uma pergunta para nós aqui: quais têm sido os seus pensamentos para o casamento? Quais têm sido os seus pensamentos, seu casamento para o Senhor, com o Senhor? No que você tem se preocupado? Ou você está pensando só no agora? Nós, os noivos, a noiva do Senhor, não pensa só no agora. Nós pensamos no que está por vir, no que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que você possa estar assim, pensando no que o Senhor tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que a noiva de Cristo, nós precisamos entender isso, ela tem o seu pensamento todo voltado para o Senhor. A noiva de Cristo, ela passa a pesquisar o que ela não pesquisava antes. Ela passa a buscar o que ela não buscava antes. Então, o que você tem pesquisado? O que é que você tem pesquisado nas internets da vida? O que é que você tem pesquisado para a sua vida, para o seu futuro? Então a noiva de Cristo, a noiva verdadeira, as suas pesquisas mudam, os seus interesses mudam. Quando a pessoa não conhece a Jesus, hoje tem muitas redes sociais, né? Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tem tantas coisas aí, tantas formas da pessoa ter uma relação, né, com o mundo. Então ela pesquisa muitas coisas, o jovem pesquisa, os casados pesquisam, mas a partir do momento que ela passa a ter um relacionamento com o Senhor, a partir do momento que ela passa a ser a noiva de Cristo, as suas pesquisas mudam, os seus interesses na internet mudam. Ela não está mais nos mesmos sites, ela não está mais nos mesmos programas lá de televisão, ela passa a pensar de uma maneira diferente. Então você que é noiva de Cristo, avalie-se como você era antes de conhecer o Jesus, como que você agia, o que você pesquisava, o que você buscava. Como que está hoje? O que é que você busca hoje?
Eu sei que quando nós... Eu não sei se todos os sites são dessa maneira, mas, por exemplo, quando eu estou lá no meu Hotmail, nos e-mails, eu estou lá lendo os e-mails, fica aparecendo propagandas no lado direito da tela. E muitas das propagandas que aparecem ali, eu não sei especificar quantos por cento, mas eu acredito que uns 90% daquelas propagandas que aparecem do lado direito estão relacionadas a algo que eu já pesquisei na internet. Então, se eu procurei lá câmera digital, eu procurei pneu de carro, eu procurei Bíblia Sagrada, procurei DVD diante do trono, quando eu estou lendo meus e-mails, começa a passar do lado direito aquelas coisas que eu já mostrei para a internet que eu tenho interesse. Por eu mostrar para eles que eu tenho interesse, eles começam a lançar nos meus olhos para que eu possa clicar, comprar, compartilhar ou avaliar e assistir aquilo. Agora você que já está com Cristo hoje, quais têm sido os interesses que aparecem ali? Quais têm sido os interesses? O que é que mais aparece ali para você? Ainda está do mesmo jeito de quando você era solteira? Ou agora as coisas mudaram e as suas pesquisas foram modificadas? Você precisa avaliar isso como noiva. Você que é noiva de Cristo, você precisa pensar nisso. Como é que estão os seus interesses hoje? Quais são os seus pensamentos hoje? O que é que você tem buscado fazer na sua vida hoje para ser uma noiva preparada, uma noiva ataviada? O meu tablet deu um probleminha. Se alguém tiver uma Bíblia para me emprestar, traz aqui para mim, por favor. Nós precisamos entender isso, noiva, você que é noiva do Senhor, eu que sou noiva do Senhor, eu estou me preparando a cada dia para a eternidade. Você está se preparando a cada dia para a eternidade ou você está vivendo por viver? Como é que tem sido as suas atitudes como noiva do Senhor? Quais têm sido os seus pensamentos? Quais têm sido os seus planos, o seu investimento? Você tem investido em que na sua vida, noiva de Cristo? Você que é noiva do Senhor. Quais têm sido as suas pesquisas? Quais têm sido a sua roda de amizade? Você tem agido como noiva realmente ou não? Em noiva de Cristo, nós que somos noiva do Senhor. Nós falamos de amizades, falamos de pesquisas, falamos de pensamentos imediatos. Nós falamos de tantas coisas, obrigado, irmão. Nós falamos de tantas coisas aqui, mas como é que tem sido a sua vida? Essa palavra é para nós pensarmos se estamos agindo como noiva ou estamos agindo como solteiros. Se estamos agindo como igreja ou como mundo, como pessoas que não conhecem a Jesus. Como que tem sido a sua vida, você que é noiva de Cristo? Essa palavra é para mim também. Eu tenho que me avaliar quais têm sido as minhas atitudes como noiva. Eu estou preparada para o casamento que está por vir ou não? Você está preparado para o casamento que está por vir ou não está preparado? Você não está se preparando? A palavra do Senhor nos ensina a estarmos preparados para o que está por vir, para o casamento, o grande casamento que o Senhor tem preparado para nós. Com relação às noivas ainda, os noivos e as noivas não se importam em deixar de ter, estar ou em comer algo, nós falamos aqui. Quando eu estava preparando-me para casar, eu lembro-me que eu namorei pouco tempo. Foram 8 meses de namoro, aí eu fiquei noivo. E com 1 ano e 2 meses eu me casei. Foi rápido, namoro, noivo. Tanto que as pessoas da família, quando iam entregar o convite de casamento, teve gente que foi ousada e perguntou: ela está grávida? Porque foi muito rápido. Porém, quando eu pensei em casar, quando nós pensamos em casar, eu e minha esposa, nós começamos a mudar algumas coisas em nossa vida.
nós começamos a deixar algumas coisas de lado, ou seja, frequentávamos um lugar, não frequentaríamos mais, gastávamos com algo, não gastaríamos mais, comíamos em certos lugares que não íamos comer mais. Por quê? Porque o importante para mim agora é o meu casamento. Eu tenho a minha casa para morar, eu tenho os móveis para comprar, eu tenho aquelas coisas de cama, mesa e banho para poder colocar na casa. Então eu precisei, e minha esposa precisou mudar os hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Para quê? Para que possamos casar, para que pudéssemos estar preparados para o casamento. Agora tem gente que vem para o Senhor, começa a caminhar com Cristo e não abre mão de nada, não muda nada em sua vida. Como é que você vai estar preparado como noiva? Como é que você vai estar preparada para casar com o Senhor? Você precisa aprender a abrir mão. Você precisa aprender a deixar de lado os pensamentos antigos, gastos antigos, e pensar no que está por vir. Muitas vezes o que nos faz agradar ao noivo nos traz perdas momentâneas. Precisamos aprender isso. Quando queremos agradar o noivo, podemos ter perdas momentâneas, mas traz muita satisfação com o que temos para o nosso futuro com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Então, quando eu e minha esposa começamos a batalhar para o casamento, nós começamos a deixar de ir em alguns lugares, deixamos de comer em outros lugares, deixamos de comprar certos tipos de roupa. Para quê? Para que o casamento pudesse acontecer. E nós não estávamos nem um pouco preocupados com o que estava deixando para trás ali naquele momento, porque a nossa preocupação era o casamento. Para nós o mais importante era o casamento. Então o que é que você tem aberto mão da sua vida para que o seu casamento possa ser bem sucedido com o Senhor? É isso que essa palavra quer nos trazer hoje. Ocorre mudança na nossa vida. Uma pessoa que está com Cristo, ela vem para o Senhor, às vezes ela tem que mudar de trabalho, às vezes ela tem que mudar o círculo de amizade, às vezes ela tem que mudar de bairro, às vezes ela tem que mudar um monte de coisa na sua vida. Às vezes ela trabalha numa empresa que mente. Agora com Cristo ela não quer mentir mais, porque ela sabe que a mentira não é de Deus. A paternidade da mentira é do diabo. Então se ela trabalha numa empresa que tem que mentir, ela vai dar um jeito de sair dali, ou ela vai transformar aquele lugar. Então muitas vezes ela pode perder no momento, mas ela ganha na eternidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que as pessoas da Bíblia eram dessa maneira. Olha para a vida de Pedro. No texto que de Lucas capítulo 5 versículo 3, vai narrar a história de Pedro. Quando Jesus se apresenta a ele, e ele está ali, tentou pescar a noite toda, não conseguiu, e Jesus se apresenta a ele e pede para ele voltar e lançar a rede ao mar novamente. Olha como era a vida de Pedro. Vamos ler o texto, Lucas capítulo 5 versículo 3. Lucas capítulo 5 versículo 3 diz o seguinte: entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Então deixa claro aqui no texto que o barco era de Pedro. Então Pedro tinha um barco. Jesus pediu-lhe para afastar-se um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou seja, vai para o mais profundo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais os companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Olha o que diz a palavra, que Pedro tinha barco e ele tinha sócios. Vamos dizer que ele era um empresário. É o que demonstra no texto aqui de Lucas. Podemos ver que ele tinha uma empresa de pesca. Esse era Pedro. Como somos nós quando viemos para Jesus? Nós temos trabalhos, cargos, nós temos muitas coisas, mas quando nós viemos para Jesus, algumas coisas são deixadas de lado, pois nós sabemos que o mais importante é o casamento. Agora vamos olhar a vida de Pedro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3,
versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Nós vemos que Pedro tinha um barco, Pedro tinha sócios, e eles estavam ali na praia pescando. E agora nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram e ele passou a andar. Poxa vida, mas Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era empresário, ele tinha barcos, sócios, e agora ele não tem uma esmola para dar para um rapaz que está na porta do templo chamada Formosa. Pedro abriu mão dos poderes de baixo, agora ele tem o poder de cima. A noiva do Senhor não se importa se ela perde hoje o seu emprego, se ela tem que mudar de veste, se ela tem que mudar de casa, se ela tem que perder seu carro. Ela não se preocupa, porque ela está preocupada com o casamento com o noivo, com as bodas do cordeiro. Isso é o que importa para ela. Então a noiva do Senhor, ela não se importa em perder hoje, pois ela sabe que o grande ganho já está preparado para ela na eternidade. Você precisa pensar nisso. Você precisa perder hoje para ganhar amanhã. É assim na nossa vida secular. Se você quer comprar uma casa, por exemplo, você deixa de ter coisas, privilégios hoje, para que você tenha a sua casa amanhã. Falando ainda do meu casamento com a minha esposa, eu e ela ficamos casados 3 anos. 3 anos nós ficamos casados. Com 3 anos nós começamos a se dedicar à compra da nossa casa. Nós vamos comprar nossa casa e depois nós vamos ter o nosso filho. Foram 3 anos. O que aconteceu nesses 3 anos? As roupas que eu comprava não comprei mais. Os lugares que eu frequentava não frequentei mais. Coisas que eu gostava de fazer não fazia mais, porque o meu plano era a minha casa. O que aconteceu com 3 anos? Compramos nossa casa à vista. Uma casa simples, humilde sim, mas nossa, totalmente nossa à vista. Porque o nosso olho estava lá na frente, na paz que nós desejávamos, em estar no nosso lugar, era isso o nosso desejo. Agora nós, como noiva de Cristo, o seu desejo é estar na eternidade com o Senhor. Se o seu desejo é estar na eternidade com o Senhor, abra mão de coisas que você vive hoje, para que o seu futuro com Ele seja garantido. Abra mão de coisas que você fazia, frequentava, pesquisava, seu círculo de amizade. Abra mão de algumas coisas para que a sua eternidade com o Senhor esteja preparada. E nada faça você perder isso em nome de Jesus. Mas uma coisa aqui que eu gostaria de falar para vocês, para nós: a noiva acorda e deita pensando em cada detalhe do casamento, sobre as suas vestes, os enfeites, as músicas, sua casa, tudo. A noiva, ela está totalmente focada no casamento. Ela vai para a empresa trabalhar e os amigos começam a perguntar: mas o que aconteceu? Parece estar no mundo da lua. Porque ela está pensando no casamento. Assim é a noiva de Cristo. Ela tem que estar pensando lá no alto, com seu foco no casamento, com seu foco na eternidade. Ela faz as coisas da terra, faz porque estamos aqui, mas o seu foco principal é a eternidade. Seu foco principal é o casamento. O seu foco principal tem que ser o casamento, meu irmão, minha irmã. Vocês estão nos assistindo aí, o seu foco principal precisa ser o seu casamento. Faça como uma noiva, pense somente no que está por vir, pense na eternidade. Em nome de Jesus, para que você possa participar dessas bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, ou seja, é chegado a hora do casamento.
cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha, presta atenção nessa frase. A noiva a si mesma já se ataviou, já se preparou, já se adornou. A noiva fez isso. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Da onde vem esse linho fino e puro? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, os atos de justiça da noiva, das atitudes da noiva, dos santos que somos nós. Aí eu falei, deixa eu pesquisar na Bíblia, no dicionário, o que é isso. Se ataviar ou se adornar, quer dizer se preparou, se aprontou, se cuidou. Ataviar está relacionado a colocar atavios em alguma coisa, ornar-se, enfeitar, embelezar, vestir-se bem, aprontar-se, colocar adornos, enfeites, tornar algo atraente, agradável, algo interessante, tornar alguma coisa interessante, embelezar, enriquecer com conhecimentos e com qualidades. Precisamos entender isso, você que é noiva do Senhor. Jesus já convidou-nos para o seu casamento, na cruz do Calvário, morreu por cada um de nós, pagou o preço pelos nossos pecados. O convite para o casamento está feito, a parte do Senhor já foi feita. Agora nós decidimos se aceitamos casar-se com o Senhor. Como que nós decidimos isso? Se preparando como noiva, se adornando, se ataviando. Você tem se preparado como noiva do Senhor? Você tem se cuidado? Você tem adornado? Você tem se preparado para isso? Você tem se tornado uma noiva interessante? Presta atenção no que diz esse texto. Esse texto diz que a noiva, a esposa já se ataviou, já se preparou. Você que é noiva de Cristo, está preparada para o casamento? Prepare-se, pois o noivo está voltando. Prepare-se, pois o noivo já está chegando. Você que é noiva, você tem clamado pelo Senhor, você tem falado, ora vem Senhor Jesus. A noiva do Senhor fica clamando, vem, vem Senhor, vem noivo, vem amado da minha alma. Ou você tem tido medo de clamar para que o Senhor venha te buscar? A noiva preparada, ela não tem medo, porque ela sabe que ela está preparada. Assim como as 5 virgens sábias e as 5 virgens nécias. As sábias não estavam nem um pouco preocupadas, pois o óleo estava ali, elas estavam preparadas, as suas lamparinas estavam acesas e elas estavam atentas à chegada do noivo. Agora as outras 5 virgens nécias, não, elas não estavam preparadas, não tinham óleo suficiente, não estavam com as suas lamparinas acesas e não estavam no lugar adequado, de forma adequada quando o noivo chegou. Quando o noivo chegar, você vai estar preparada, noiva de Cristo? Nós que somos noiva do Senhor, a igreja, estaremos preparados? Que você esteja preparado para isso em nome de Jesus. Que essa palavra possa vir ao seu coração, que você possa se avaliar, que você possa ver as características de uma noiva verdadeira, pura, limpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Que você seja noiva adornada do Senhor. E lembre-se disso, seus atos de justiça é que prepara as suas vestes para o casamento. Que você esteja preparado para esse casamento em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que você possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos, familiares, nas redes sociais, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra em nome de Jesus. Vou orar pela sua vida e pela minha vida em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, agradeço, ó Pai, pela minha vida, de cada um que está aqui neste lugar, cada um que está assistindo esse vídeo, ó Pai, em sua casa ou onde estiverem, Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Tendo sabedoria, ó Pai, para termos atitudes da noiva do Senhor, ó Pai. Uma noiva preparada, ataviada, adornada, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos a cada dia em nome de Jesus. Que os amores, ó Pai, as coisas deste mundo não venham nos tirar os focos do Senhor, ó Pai, mas que nós estejamos com os nossos olhos totalmente voltados para Ti, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu santo nome, Senhor. Deus seja louvado. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e todos os servos do Senhor espalhados por toda essa terra. Amém. Deus abençoe a sua vida.